A paz do Senhor Jesus. Vamos embora para mais uma palavra. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra que está aqui em Atos dos Apóstolos 9, 36. E vamos ver um pouquinho dessa passagem hoje. Em Jope havia uma discípula chamada Tábata, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado em um quarto andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábata, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a e pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento, Pedro precisava fazer um milagre. E as pessoas sabiam que Pedro era um homem de Deus. Então chegaram para ele e disseram: apressa-te em vir até nós. E quando ele foi, ele encontra uma mulher morta. Pois é, quando ele foi chamado, ele, acredito eu, que não chegaram para ele e disseram de fato o que está acontecendo. Mas chamou e disse a ele, a palavra está dizendo que só chamou e disse assim: apressa-se, né? Não demore, se apressa em vir até nós. Mas quando ele chega lá, ele encontra uma mulher morta. Muitas vezes, você vai olhar para a situação e vai dizer assim: não tem mais jeito. Acabou. Morreu meu sonho. Morreu. Eu não consigo mais. Eu tenho lutado por muitos anos. Mas aquele sonho eu não vejo mais. Para mim tá morto. Só falta sepultar, só falta dizer assim: eu desisto desse sonho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento tinha um homem de Deus. E as pessoas recorreram a esse homem de Deus. E esse homem de Deus encontrou aquela mulher morta. Pois é, mas qual foi a atitude dele? Mediante aquela situação, ele sabia que as pessoas estavam esperando que ele fizesse alguma coisa. E o que é que ele faz? Ele tira as pessoas do lugar. Louvado seja Deus. A primeira atitude dele foi tirar todo mundo do quarto. Ficou somente ele, a mulher morta e o Senhor Jesus com ele. E a autoridade de que Deus tinha colocado sobre a vida dele, com ele. Mas ele não disse assim: ó, venham todos ver o que o Senhor vai fazer através da minha vida. Ele não disse isso. Ele disse: saiam todos. Saiam. Porque nesse momento aqui eu preciso ficar sozinha aqui ligada com o Pai. E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente quer falar aos 4 cantos da terra todos os nossos sonhos. A gente quer falar para todo mundo o que a gente quer fazer para chegar até os nossos sonhos. E muitas vezes isso atrapalha a gente. Muitas vezes a opinião alheia atrapalha a gente. Muitas vezes a inveja alheia atrapalha a gente. Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: você não vai conseguir, tá morto, sepultado. E você acredita nessa palavra. E você olha para o seu sonho e diz assim: não, acabou, realmente, está sepultado. E você esquece que você tem um Deus que pode todas as coisas a teu favor. Porque se verdadeiramente você é uma mulher e um homem de Deus, porque Pedro era, então ele tinha autoridade de Deus para fazer todas as coisas no nome do Senhor, e que o nome do Senhor era glorificado através da vida dele o tempo todo. Então, se eu e você somos essa pessoa, essa mulher e esse homem de Deus, que tem a autoridade de Deus sobre a nossa vida, a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E não é um ou outro
que vai olhar para os nossos sonhos e entender, porque o sonho é seu, o projeto é seu. Nem todo mundo vai entender seu esforço, seu sacrifício. Ninguém vai entender, só você, porque Deus colocou no seu coração. A vontade entrou no seu coração, foi o Senhor que colocou. Se Ele colocou a vontade no seu coração, Ele vai te dar estratégias para realizar. Amém? Pois é, mas eu quero te dizer mais uma coisa. Ele não precisou de plateia. Ele diz, sai todo mundo. E quando ele diz, sai todo mundo, o Senhor realiza um milagre através da vida dele. Quando ele diz assim, Tabita, levanta. Levanta. Ele só deu uma ordem. Pense, no mundo espiritual ele lançou uma ordem no nome de Jesus. E aquela mulher ressuscitou para a glória do nome de Jesus. E depois que tudo estava realizado, depois que o milagre já tinha sido realizado, o que é que ele faz? Ele segura ela pela mão, põe ela de pé, ele se certifica de que ela está forte o suficiente para ficar de pé. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando as coisas começarem a dar certo, quando seus projetos começarem a dar certo, fica quieto. Espera ter a certeza de que foi fortificado pelo Senhor. Para aí depois as pessoas verem o que Deus fez através da sua vida e na sua vida. E foi isso que Pedro fez. Pedro levanta ela, ajuda ela a se levantar, segura na mão dela, coloca ela de pé, se certifica de que ela está forte. E aí sim ele chama os santos e as viúvas. E aquele povo viu o milagre que tinha acontecido através da vida de Pedro. Pois é essa palavra que eu quero deixar para você essa manhã. Lembra de quem é teu Deus. Lembra de que você não precisa de plateia. E lembra de que as pessoas não precisam entender quais são os seus sonhos. O seu sonho nasceu no seu coração. É você que tem que entender, é você que tem que lutar por ele. Para de querer uma plateia, para de querer arrastar gente com você para os teus sonhos. Os teus sonhos são os sonhos de Deus para a tua vida. Então comece a pensar desta forma. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu preciso ser humilde o suficiente para entender que é Deus que vai fazer. E eu preciso ter sabedoria de não querer mostrar que eu sou alguma coisa porque Deus faz algo através de minha vida. Às vezes as pessoas vão ter que sair de cena para que você tenha uma intimidade muito maior com o Senhor, para que as coisas venham a acontecer na sua vida. Amém? Fica com esta palavra na tábua do seu coração e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.